E se eu te disser que tanto adventistas tradicionalistas quanto anti-adventistas escondem de você a Conferência Bíblica de 1919? E se eu te disser mais? Se eu te disser que essa Conferência Bíblica de 1919, que provavelmente você não conhece, ela destrói em absoluto os argumentos que são utilizados pelos adventistas tradicionalistas e também pelos anti-adventistas. Ficou curioso para saber? Não conhece essa conferência? Então fica aí para a gente saber um pouquinho mais sobre ela. Meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, seu podcast de teologia e assuntos afins, e esse é o episódio número 122. Antes de começar, eu gostaria de passar um recado rápido, por favor não pule essa parte do episódio. Você pode ajudar este canal de duas maneiras. Primeiro, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo no canal, caso não seja inscrito, e ativando o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. A segunda maneira é financeiramente, e aí também tem duas formas de fazer. Você pode fazer um Pix para a chave davicaldasb, este B é de Bezerra, @gmail.com, ou você pode se tornar um doador recorrente. Como é que você faz isso? Você clica na descrição do vídeo e ali vai ter um link do Mercado Pago. Você clica nesse link e você vai poder ali colocar o valor que você quiser e puder para doar recorrentemente. Fazendo isso, você vai ajudar grandemente a sobrevivência deste canal. Dito isso, vamos continuar o episódio. Muito bem, eu estou devendo esse episódio há bastante tempo, e é um episódio extremamente importante. Eu vou falar sobre a Conferência Bíblica de 1919, que foi uma conferência realizada na Igreja Adventista do Sétimo Dia, pela Associação Geral, ou também chamada de Conferência Geral, que é o nível hierárquico mais alto da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tá? Essa conferência, ela existiu para discutir textos bíblicos, para discutir interpretações de alguns textos bíblicos difíceis para a instituição na época, discutir questões, temas que na época eram quentes entre os adventistas e que você tinha alas diferentes defendendo coisas diferentes. Então, a ideia foi aprofundar as discussões bíblicas a respeito desses assuntos. Mas, dentre os vários assuntos que se tornaram pauta dessa conferência, foi uma conferência de muitos dias, tá? Foi mais de um mês de conferência. Entre os assuntos, existiam duas discussões sobre Ellen White, tá? A primeira era como usar Ellen White no estudo da Bíblia Sagrada, né? Ou qual seria a relação de Ellen White com a Bíblia Sagrada, né? E a outra discussão, como usar Ellen White no estudo da história, certo? Qual seria a relação dos escritos de Ellen White com a história, tá? Um terceiro assunto que acabou surgindo no meio desses dois era a questão da inspiração. Como que deveria ser entendida a inspiração de Ellen White? Ela deveria ser entendida como verbal ou ela deveria ser entendida como conceitual, como uma inspiração da mente e não uma inspiração verbal, né? Então, esses seriam os três temas em relação a Ellen White. Ellen White e a Bíblia, Ellen White e a história, e Ellen White e a inspiração. E, pois bem, nesse episódio eu queria focar justamente nessas três discussões, né? O mais interessante dessa conferência de 1919, de fato, foram essas três discussões que aconteceram basicamente em duas reuniões específicas. Essas duas reuniões aconteceram em 30 de julho de 1919 e em 1º de agosto de 1919, ok? E por que as discussões dessas duas reuniões elas foram tão interessantes e é tão importante que você conheça o que foi discutido nessas duas reuniões? Bom, para explicar isso, eu vou ter que fazer uma contextualização. Ela vai ser relativamente longa, tá? Não tem jeito, mas vai ser importante para a gente entender de uma maneira bastante clara as discussões dessas reuniões que a gente vai colocar aqui, tá? Ellen White havia morrido em 1915, ok? Então essa reunião aconteceu 4 anos depois da morte de Ellen White. Na época, existia uma disputa muito acirrada entre duas alas na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma ala que a gente pode chamar de tradicionalista e uma outra ala que a gente pode chamar de sola scriptura, tá? E o que cada uma dessas alas defendia? Vamos lá. Os tradicionalistas, eles costumavam defender, obviamente, a tradição, né? Então, as interpretações mais antigas, as visões mais antigas, geralmente os tradicionalistas defendiam, certo? Eles não gostavam muito de inovação.
E eles, obviamente, defendiam uma visão de Ellen White muito mais elevada, né. Então os tradicionalistas, eles costumavam enxergar Ellen White como verbalmente inspirada, ou seja, cada palavra que Ellen White escreveu foi ditada por Deus, eram palavras do próprio Deus, né. Por consequência, eles enxergavam o que Ellen White escrevia como absolutamente inerrante, ela não tinha nenhum tipo de erro, ela não poderia falhar, certo? Essas pessoas enxergavam Ellen White dessa maneira. Por conseguinte, elas acabavam enxergando Ellen White como uma intérprete final do texto bíblico, porque veja, se ela é, na cabeça dos tradicionalistas, verbalmente inspirada, e portanto ela é absolutamente inerrante, então se ela faz um comentário da Bíblia, esse comentário é absolutamente inerrante, né? Então, por conseguinte, ela é a intérprete final da Bíblia Sagrada. Você quer entender a Bíblia, você vai recorrer a Ellen White como a intérprete final, ela é a palavra final. Eles entendiam dessa maneira. E aí, por conseguinte, né, isso tudo é um raciocínio encadeado, né. Então você, vai partindo de premissas e chegando a essas conclusões, né. Então, por conseguinte, os tradicionalistas viam como algo absolutamente legítimo e correto que Ellen White e os seus escritos fossem utilizados para dar a resposta das discussões bíblicas, para dar a resposta dos embates teológicos. Ela era a pessoa para bater o martelo. Então, o que que a Bíblia diz? Vamos ver o que que Ellen White está falando. Qual a interpretação é a correta desse texto bíblico ou dessa temática aqui? Vamos ver o que que Ellen White fala. E bom, quem acompanha o meu canal já sabe que Ellen White não concordava com essa postura, eu já falei isso em vários episódios. Ellen White não concordava que seus escritos fossem utilizados para resolver embates teológicos, para resolver quem é que está certo, quem é que está errado em uma interpretação bíblica. Ela não concordava com isso. Em vários momentos da história, tentaram fazer isso, tradicionalistas tentaram fazer isso, tentaram resolver a questão ou perguntando para Ellen White ou usando os seus escritos para provar que o seu ponto bíblico estava correto, e ela repreendeu essas pessoas. A sua resposta era sempre: não, vocês precisam provar pela Bíblia Sagrada e eu não tenho a função de ficar sendo o juiz teológico de vocês, tá? Deus não me deu essa função, a Bíblia explica a si mesma, então vocês vão à Bíblia e vocês vão achar a resposta na Bíblia Sagrada. Essa sempre foi a posição de Ellen White, eu já falei isso em vários episódios, tá? Inclusive escrevi isso nos meus livros, Conselhos de Ellen White sobre Sola Escritura e Adventismo e Reforma Protestante. Tá lá, quem quiser, você pode baixar aqui no link, tá de graça, tá bom? No link da descrição. Então, quem me acompanha sabe disso. Ou seja, os tradicionalistas, eles iam contra as próprias orientações de Ellen White. Mas como assim, Davi? Se eles, em tese, eles tentam valorizar mais Ellen White, né? Estão colocando Ellen White lá em cima. Por que que isso acontecia, né? Bom, falando especificamente do século XX, né? Ellen White morreu em 1915, então ela viveu 15 anos ali no século XX. Falando especificamente desse período, um ponto curioso é que os tradicionalistas geralmente eram as pessoas que não trabalhavam diretamente com Ellen White, que não conviviam com Ellen White, que não estavam próximas de Ellen White. Esses eram geralmente os tradicionalistas. Por quê? Porque como eles estavam distantes, eles imaginavam algumas coisas em relação a Ellen White e ao seu dom profético que não eram verdadeiras. E como eles estavam distantes, ela não estava lá para dizer: "Ó, não, não é assim que funciona, você está entendendo errado, você está interpretando errado", certo? Então eles imaginavam essas coisas na cabeça. Então todo esse encadeamento lógico que eu coloquei aqui, ela é verbalmente inspirada, logo ela é absolutamente inerrante, logo ela é uma intérprete, final da Bíblia Sagrada, logo tal, 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 tal. Tudo isso aqui acontecia na cabeça dos tradicionalistas porque eles não estavam próximos dela. Então eles imaginavam essas coisas, eles partiam desses pressupostos e construíam toda essa visão. E a partir daí, eles se colocavam como aqueles que estavam protegendo Ellen White, o dom profético de Ellen White, os escritos de Ellen White, a confiança em Ellen White. E eles achavam realmente que estavam fazendo isso, mas eles estavam indo contra a própria senhora White. E a gente tem que lembrar também que no século XX foram os últimos 15 anos dela. Aos poucos ela foi
né, ficando mais debilitada, porque estava envelhecendo, não tinha uma saúde muito forte, e então ela não saía muito de casa, não é como hoje que você, né, sai do lugar muito rapidamente, você viaja muito rapidamente, você tem internet, você tem a comunicação não era tão fácil, né. Então existia esse distanciamento dos tradicionalistas em relação a Ellen White. E isso foi fazendo com que os tradicionalistas construíssem uma visão muito equivocada em relação à senhora White, tá. Os tradicionalistas não surgiram ali no século XX, tá. O primeiro caso de tradicionalismo a gente pode colocar ali, na década de 1880, né, quando Ellen White repreendeu diversos tradicionalistas que estavam usando seus textos para tentar, vencer debates teológicos, né, então pela primeira vez isso aconteceu ali na década de 1880, mas eles continuaram existindo, eles continuaram se desenvolvendo, você tem novas pessoas que vão nascendo e crescendo e se tornando tradicionalistas, né, e com o envelhecimento de Ellen White, essa ala foi se fortalecendo, tá. Então, primeiramente, você tinha esta ala, a ala tradicionalista, defendendo estes pontos. A ala sola scriptura, ela era formada por pessoas de calibre, como, por exemplo, o presidente Arthur Daniels, que era o presidente da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, e foi o presidente mais longevo, né. Ele ficou, se eu não me engano, 20 anos ou 21 anos na presidência da, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Era um amigo pessoal de Ellen White, inclusive conheceu o esposo de Ellen White, cuidou do esposo de Ellen White quando ele estava para falecer, juntamente com a esposa dele, a Mary, né. Então era um amigo da família White, esse Arthur Daniels. E ele era da ala sola scriptura, né, ele não era um tradicionalista. E você tinha outros nomes muito importantes também na época que eram da ala sola scriptura, incluindo o próprio filho de Ellen White, o Willie White, que trabalhou com a sua mãe durante uns 25 anos, diretamente ali ajudando em várias questões, né, foi assistente dela em várias questões. Que foi o cara responsável, inclusive, por, liderar a equipe de revisores da segunda edição do livro O Grande Conflito, né. O Grande Conflito ele foi revisado em 1911 com a anuência de Ellen White, com a supervisão de Ellen White, mas quem liderou ali a equipe foi o filho de Ellen White, e ele também era da ala sola scriptura, ele não era um tradicionalista. Então veja, pessoas muito próximas, que trabalhavam muito próximas de Ellen White, tendiam a não ser tradicionalistas, tendiam a ser sola scriptura. E por quê? Né? Vamos explicar aqui o que o pessoal sola scriptura defendia. O pessoal da ala sola scriptura defendia que a Bíblia é a única regra de fé, prática e doutrina e é a sua própria intérprete final. Ela interpreta a si mesma. Logo, Ellen White não pode ser regra de fé, prática e doutrina. Logo, Ellen White não pode ser intérprete final do texto bíblico. Ponto. Não é a função de Ellen White. Outra questão. Eles entendiam que Ellen White não era verbalmente inspirada. Eles entendiam que Ellen White ela era inspirada no pensamento e não palavra por palavra. O que significa que ela não era infalível. Por que eles entendiam assim? Porque eles trabalhavam com ela. Eles sabiam que ela revisava os textos, eles sabiam que ela tinha insegurança para escrever muitas vezes, eles sabiam que ela às vezes se expressava mal, que ela usava assistentes literários, né, que ela permitia que seus textos fossem revisados, né, que ela permitiu, por exemplo, que o Grande Conflito passasse por uma segunda edição com várias revisões em 1911. Então eles trabalhavam perto dela e sabiam, não, ela não é verbalmente inspirada, né. Deus não dita palavra por palavra para ela. Ela pode cometer erros, ela pode cometer falhas, embora ela seja inspirada. Então não é uma inspiração verbal. Pois bem, esse era o contexto, você tinha essa disputa entre essas duas alas. E essa disputa ela foi crescendo não só porque Ellen White envelheceu e já não podia combater os tradicionalistas, explicar para os tradicionalistas que eles estavam errados, mas porque você começou a ter um problema ali no início do século, que era a ascensão do liberalismo teológico, certo? O liberalismo teológico foi um problema muito grande para o protestantismo, porque você tinha gente que começou a defender uma teologia onde a Bíblia não é mais inspirada, onde você não crê mais no nascimento virginal, você não crê mais nos milagres, e você vai desconstruindo toda a teologia ortodoxa, certo? Então você passou a ter um monte de teólogo liberal, né, ou que flertava com o liberalismo, isso no protestantismo,
o que deu origem ao fundamentalismo, né? A ideia de que não, a gente precisa se prender aos fundamentos e tal. A palavra fundamentalismo na época não tinha essa acepção negativa que tem hoje, tá? E os adventistas, eles entraram nessa esteira de luta contra o liberalismo. Eles também se preocupavam, não, a gente não pode deixar que teólogos liberais destruam a nossa fé e etc. E aí os tradicionalistas, evidentemente, se apropriaram dessa ideia de lutar contra os liberais para conduzir isso em relação a Ellen White também. Então, rapidamente, a galera que era da ala sola scriptura, né, que portanto não colocava Ellen White lá num patamar altíssimo, né, passou a ser vista como um bando de liberal. Não, essa galera é liberal, esses caras dizem que tem erros em Ellen White, dizem que Ellen White não pode ser intérprete da Bíblia Sagrada, esses caras querem destruir a fé nos escritos de Ellen White, a fé no dom profético, né? Eles são liberais, certo? E aí você começou a ter esse apelo tradicionalista no sentido de, olha, nós somos as pessoas que queremos defender a igreja dos ataques liberais, e essa galera aí quer destruir a fé nos testemunhos. Você tinha na época, inclusive, dois homens que eram muito vocais dentro do tradicionalismo e que fizeram uma verdadeira campanha de difamação, tanto em relação ao Arthur Daniels, que era o presidente, que era da ala sola escritura, quanto em relação a outras pessoas que pensavam igual ao Arthur Daniels, né? Então todo mundo que era mais sola escritura, eles faziam uma campanha de difamação gigantesca, né? Um deles se chamava Claude Holmes e o outro era o Judson Washburn, que inclusive foram os responsáveis por fazer com que em 1922 o Arthur Daniels ele tirasse o seu nome da candidatura para a presidência, né, para mais uma eleição da presidência da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né, porque eles entendiam que o Arthur Daniels era um grande liberal, etc. e tal, né? Então você tinha esse contexto dessa disputa, ok? Então a gente entra nas duas reuniões que a gente vai discutir de 1919. Antes de continuar, só para deixar claro, nessa conferência de 1919, a maioria das pessoas que participou, foram 65 pessoas, era da ala sola scriptura, tá? Você tinha uma minoria ali de tradicionalistas, que eram tradicionalistas mais moderados, inclusive, que participaram dessa reunião. Aqueles dois que eu mencionei não chegaram a participar, porém a maioria era da ala sola scriptura, incluindo, como eu já falei, o presidente Daniels, que foi quem presidiu essas duas reuniões, inclusive, ok? Então, beleza. Estabelecido esse contexto, vamos começar a ler algumas das falas dessas reuniões. E aí eu vou fazendo os meus comentários, tá bom? Vamos lá? Bom, começando pela reunião de 30 de julho, né? Ela foi iniciada pelo Daniels, né, que era o presidente, e ele começa falando que ele não é um descrente em Ellen White, não é um descrente no dom de profecia, né? E ele, inclusive, ele fala uma coisa muito interessante, ele diz que o fato dele discordar que Ellen White fosse verbalmente inspirada e dele discordar de determinadas interpretações que se faziam a respeito de Ellen White, não fazia dele um cético em relação a Ellen White e aos seus escritos, né? E aí ele até diz, o fato de eu discordar da interpretação de uma pessoa sobre um texto bíblico não faz com que eu seja um cético em relação à Bíblia Sagrada, né? Então ele fala um pouquinho sobre isso, ele fala um pouquinho sobre a perseguição que ele vinha sofrendo, né, por conta dos tradicionalistas que o acusavam de não crer em Ellen White, de não crer nos escritos de Ellen White, na inspiração de Ellen White, né? Então se defende em relação a isso, ele diz, olha, só quem pode dizer se eu creio em Ellen White ou não, sou eu mesmo, na verdade. E as pessoas na reunião concordam com ele, ninguém ali na reunião tinha dúvida de que ele era alguém que acreditava no dom profético de Ellen White, né? Mas ele começa fazendo essa defesa própria. Aí eles começam a conversar um pouquinho, né? A reunião é sobre a relação de Ellen White, né, com a Bíblia e a história, né? E aí tem uma pergunta muito interessante que é feita, que é do C.L. Taylor. Ele diz assim, vamos supor que um aluno venha pedir ajuda em certa escritura e queira saber o que ela significa, né? Então, algum texto da Bíblia Sagrada, né? O aluno veio perguntar. É apropriado que o professor explique essa escritura com talvez outras escrituras, iluminando o texto, e depois introduza o espírito de profecia também como luz adicional sobre o texto? Ou suponha que dois alunos diferem no significado de um texto,
e eles vêm ao professor para descobrir o que isso significa. O professor deve explicar o texto e depois usar os testemunhos para apoiar a posição que ele toma. Ou tome ainda um terceiro caso. Suponha que dois irmãos, ambos crentes nos testemunhos e, é claro, crentes na Bíblia, tenham uma diferença de opinião sobre um certo texto. É correto para eles, em seu estudo desse texto, trazer o espírito de profecia para ajudá-lo a compreender o texto ou deixar isso totalmente de lado? Então, essa é a pergunta do irmão C.L. Taylor, tá? Deixando claro aqui, né? Ele queria saber se é razoável, se é correto, se é legítimo você usar Ellen White como intérprete final do texto bíblico, como o juiz doutrinário, como aquela que bate o martelo sobre qual é o significado do texto bíblico, certo? É isso que ele está perguntando. E aí ele dá aqui alguns exemplos para o Daniels, né? Ele estava fazendo essa pergunta para o Daniels, que estava presidindo a reunião e que era então o presidente mundial dos Adventistas do Sétimo Dia. E aí o Daniels responde o seguinte: naquele primeiro ponto, penso que devemos obter nossa interpretação a partir deste livro, a Bíblia. Ele chamava a Bíblia muitas vezes de o livro, né? Ou este livro, né? Então, deste livro, a Bíblia, principalmente. Eu acho que o livro explica a si mesmo. E eu acho que nós podemos entender o livro fundamentalmente através do livro, sem recorrer aos testemunhos para provar isso. Só para quem caiu de paraquedas, testemunhos era a forma como se referia aos livros de Ellen White, aos textos de Ellen White, testemunhos, tá? Às vezes se referia também como o espírito de profecia, tá? Então, quando se vê aqui falar de espírito de profecia ou de testemunhos, está se referindo de maneira metonímica, né, aos textos de Ellen White, tá? Então, veja, para Arthur Daniels, o presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia Mundial, na época, o intérprete final da Bíblia Sagrada era a própria Bíblia Sagrada. Se você quer descobrir o que a Bíblia Sagrada diz, você tem que recorrer à própria Bíblia Sagrada. A Bíblia explica a si mesma. Veja, o Daniels estava inventando uma ideia nova? Não. Você encontra esse mesmo conceito ensinado por Ellen White. E aí, mais uma vez, né, quem assiste já sabe o que eu vou falar, né? Eu escrevi um livro chamado Conselhos de Ellen White sobre Sola Escritura, onde eu separei 110 citações de Ellen White a favor do Sola Escritura, né, dizendo que a Bíblia é a única regra de fé, prática e doutrina, dizendo que a Bíblia é a sua própria intérprete, que ela interpreta a si mesma, dizendo que seus escritos, os escritos de Ellen White, não devem ser colocados no mesmo patamar da Bíblia Sagrada. Enfim, ela tinha vários textos sobre isso. Então esse conceito já existia em Ellen White, esse conceito já existia nos pioneiros. Você tem textos de Tiago White falando sobre isso, você tem textos de John Andrews falando sobre isso, você tem textos de todos os pioneiros defendendo o sola escritura, defendendo que a Bíblia interpreta a si mesma, né? Guilherme Miller, que os adventistas têm tanto carinho por ele desde sempre, né, ensinava que a Bíblia interpretava a si mesma. Então o Daniels, ele não está revolucionando nada aqui, ele não está reinventando a roda. Ele está simplesmente ensinando o que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, em sua doutrina oficial, sempre ensinou. Ponto. Sem problema nenhum. As coisas foram ficando embaçadas por conta dos tradicionalistas, mas sempre foi claro, principalmente para quem estava próximo de Ellen White, que a Bíblia é sua própria intérprete, e não Ellen White. É por isso que ele diz, não, a gente tem capacidade de entender o livro, a Bíblia, a partir do próprio livro, e é isso que a gente tem que fazer. Ponto. Né? É interessante, eu já vou continuar lendo aqui, mas é interessante a gente entender o seguinte, isso não significa que o Daniels, ele não lia os textos de Ellen White e não usava os textos de Ellen White para nada, tá? Um pouquinho antes disso, perguntam para ele se ele achava que os textos de Ellen White eles eram bons para ser lidos, eram confiáveis, enfim. E ele diz que sim. E ele fala que ele encontrou nos textos de Ellen White bons exemplos de iluminação ou exemplos de boa iluminação, certo? E aí você deve estar se perguntando, mas o que é um exemplo de boa iluminação? Pensa no seguinte, você está lendo o texto bíblico.
Você fala assim: "Eu vou dar uma olhada no comentário bíblico que eu tenho aqui, ou em 2 ou em 3, né, ou numa bíblia comentada, né, para ver o que estão dizendo desse texto, né, para ver se tem alguma coisa nesse texto que eu li aqui, mas não percebi". E aí você vai lá ler o comentário e: "Nossa, olha, tem uns insights muito legais aqui, de coisas que eu não percebi nesse texto bíblico". Então o comentário bíblico, ele traz boa iluminação. Ele traz muitas vezes, a partir de outros autores, coisas sobre esse texto que às vezes a gente, na nossa leitura, não percebeu. E isso enriquece a nossa leitura, nos faz entender melhor. Então, isso pode acontecer com outros autores e acontecia com Ellen White. Então, ele dá o seu testemunho. Não, várias vezes eu encontrei exemplos de boa iluminação nos textos de Ellen White. Então, ele não tinha nada contra você ler e você ser beneficiado com esses textos, certo? Você encontrar ali boa iluminação para a leitura da Bíblia. Mas em termos exegéticos, em termos de interpretação, em termos de intérprete final, Daniels era muito claro: a Bíblia interpreta a si mesma. A gente não precisa de Ellen White ou de qualquer outro autor para entender e interpretar a Bíblia Sagrada. Não precisa, e esses autores, seja Ellen White, seja outro autor, não podem ser intérpretes finais da Bíblia Sagrada, certo? E aí vamos continuar a discussão, porque ela é muito interessante, né? Depois que o Daniels ele diz isso, aí um outro irmão chamado Howell, W.E. Howell, ele diz o seguinte: o espírito de profecia diz que a Bíblia é sua própria expositora, né? Mais uma vez, o espírito de profecia está se referindo aos escritos de Ellen White. Então ele está dizendo assim: olha, os escritos de Ellen White dizem que a Bíblia é sua própria expositora. Ponto. Né? Então não tem discussão em relação a isso. Aí o Daniels complementa: sim, mas ouvi ministros dizerem que o espírito de profecia é o intérprete da Bíblia. Eu ouvi isso pregado na Conferência Geral alguns anos atrás, quando foi dito que a única maneira que nós poderíamos entender a Bíblia era através dos escritos do espírito de profecia. Então, o que o Daniel está fazendo aqui? Está dizendo assim: olha, sim, Ellen White sempre ensinou que a Bíblia é sua própria expositora, é sua própria intérprete, mas eu já ouvi gente falando, inclusive aqui na Conferência Geral, que o intérprete da Bíblia Sagrada é Ellen White. São os escritos de Ellen White. Então ele está mostrando aqui como que havia pessoas, e esses eram os tradicionalistas, né, que faziam errado, que iam contra a própria instrução da senhora White, que era pela doutrina do Sola Scriptura. Olha que coisa interessante, né? Esse é o presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia da época, certo? E aí, um outro irmão chamado J.M. Anderson, ele diz o seguinte: e ele também disse intérprete infalível, né? Então, esse Anderson, ele devia estar com o Daniels na época, e ele ouviu esse tal pregador falando isso, né? Que Ellen White era intérprete da Bíblia Sagrada, intérprete final, né? E aí ele complementa: esse cara também disse que ela era intérprete infalível. Aí um outro irmão, chamado Sorensen, diz assim: essa expressão foi cancelada. Essa não é a nossa posição, né? Então, tá claro aqui para o Sorensen o quê? Gente, isso aqui que esse cara falou, isso não tem nada a ver. Que esse pregador, alguns anos falou, não tem nada a ver, né? Ela não é intérprete infalível da Bíblia Sagrada. Essa não é a nossa posição como adventistas do sétimo dia. Ponto. Ok? É interessante isso, né? E aí o Daniels continua: não é a nossa posição, nem é correto que o espírito de profecia seja o único intérprete seguro da Bíblia. Esta é uma falsa doutrina, uma falsa opinião. Ela não prevalecerá. Ora, meus amigos, o que teriam todas as pessoas feito desde os dias de João até o presente se não houvesse meio de entender a Bíblia, exceto pelos escritos do Espírito de profecia? É uma posição terrível a se tomar. Isso é falso, é um erro, é positivamente perigoso. O que farão as pessoas na Romênia? Temos centenas de observadores do sábado lá que nunca viram um livro do Espírito de profecia. O que farão as pessoas na China? Será que só entenderão este livro ao obtermos a interpretação mediante o espírito de profecia e daí a levarmos a eles? Isso é paganismo. Então, olha que interessante, né? O Daniels ele era muito enfático em relação a isso. Ele diz assim: não, isso é uma falsa doutrina. Isso está errado, isso é paganismo, né? Eu diria isso é heresia. Você dizer que não, para você entender a Bíblia, para você interpretar a Bíblia, você tem que ter Ellen White. Ellen White é a intérprete final da Bíblia Sagrada.
Isso não pode ser. E ele explica de uma maneira muito clara. Se só fosse possível entender a Bíblia a partir de Ellen White, então ninguém entendeu a Bíblia até surgir Ellen White, e as pessoas que não têm acesso hoje não entendem a Bíblia, isso não faz o menor sentido, né? Essa era a posição do Daniels. Os irmãos que ouviram isso de Daniels concordaram com Daniels. Essa era a posição da Igreja Adventista do Sétimo Dia e é a posição da ala Sola Escritura da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Que era a ala que trabalhou mais próximo de Ellen White, é a ala que representa melhor o pensamento adventista. Aí mais adiante, um irmão chamado L.L. Cavendish, ele pergunta o seguinte: você entende que os primeiros crentes, no caso os crentes da Igreja Adventista, obtiveram seu entendimento da Bíblia ou veio através do espírito de profecia? Né? Então ele está querendo saber assim, e as nossas doutrinas? Né? O pessoal entendeu a partir do estudo da Bíblia ou foi a partir de Ellen White? E aí o Daniels responde: dói-me ouvir o modo como alguns falam que o espírito de profecia foi dado para oferecer toda a instrução, doutrina aos pioneiros e que eles imediatamente as aceitaram. Isso não está de acordo com os próprios escritos de Ellen White. Os primeiros escritos. É-nos dito como tudo ocorreu. Eles pesquisaram aquelas passagens conjuntamente e estudaram e oraram a respeito delas até obterem consenso. E aí ele continua. A irmã White declara em suas obras que por um longo tempo ela não podia entender, que sua mente estava bloqueada sobre aquelas coisas e os irmãos abriram seu próprio caminho. Ela não trouxe para este movimento a verdade do sábado. Ela se opunha à verdade do sábado. No início, realmente, Ellen White ela não a aceitou. Quem aceitou primeiro foi o Joseph Bates. E aí, só depois de alguns meses, ela e seu marido aceitaram a verdade do sábado, né? E ele continua. Mas ela teve a ajuda do Senhor. E quando esse claro conhecimento lhe foi dado dessa maneira, ela era uma frágil garota e não podia compreender teologia, mas tinha um claro esboço que lhe foi dado. E a partir daquele dia até sua morte nunca vacilou um minuto. Mas o Senhor não deu por revelação para outrem tudo o que tinha dado neste livro. Então, veja só, né? Ele está dizendo, o que tem de fundamental está nesse livro, que é a Bíblia. Não foi a partir de outra pessoa que nós chegamos às doutrinas que nós chegamos. A gente estudou na Bíblia Sagrada, certo? E aí ele continua. Ele concedeu este livro, a Bíblia, e deu aos homens cérebros e poder de raciocínio para o estudarem. E foi assim que a Igreja Adventista do Sétimo Dia foi organizando as suas doutrinas, a partir da Bíblia Sagrada. Ponto. O que eu acho interessante aqui é que é o presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia falando isso em 1919, ou seja, mais de 100 anos atrás, com concordância de praticamente todo mundo da reunião, né? E é um homem que foi amigo pessoal de Ellen White, que foi amigo pessoal do Tiago White, né, que cuidou da família. Né? Inclusive, o Daniels, esse homem que está falando, ele foi quem fez o velório de Ellen White. Ele foi o pastor que fez o discurso no velório de Ellen White. Era um amigo da família. Este homem está falando isso aqui. Aí, quando eu venho aqui e falo essas mesmas coisas, as pessoas dizem: ah, Davi, isso aí é o seu adventismo pessoal. Você está inventando coisas, isso não é assim, não é nisso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia crê. Caramba, gente. O presidente mundial da época estava falando isso, e o homem conviveu com Ellen White e era amigo pessoal dela. E que vocês querem mais o quê? Entendeu? Então não é a teologia do Davi Caldas. Eu não estava vivo nessa época não, pessoal. Entende? Mas vamos continuar. O Daniels continua dizendo o seguinte: eu não iria, em meu trabalho de classe, dar aos estudantes a ideia de que eles não podem entender este livro, a Bíblia, a não ser através dos escritos da irmã White. Eu destacaria aos estudantes, como faço com pregadores em reuniões ministeriais, a necessidade de obter a compreensão da Bíblia a partir da própria Bíblia e usar o espírito de profecia para ampliar a nossa visão. E aí, quando ele diz aqui ampliar a nossa visão, é aquilo que eu já expliquei. Eu explico a partir da Bíblia Sagrada. Eu interpreto a Bíblia a partir da Bíblia. Mas eu posso usar outros materiais para, às vezes, ter alguns insights que a minha leitura inicial não teve. Entendeu? Mas isso não significa usar esses materiais como intérprete final. Até porque eu sempre tenho que voltar para a Bíblia para que
pela Bíblia eu confirme aquilo que outros autores escreveram, inclusive a irmã White. Eu já expliquei isso em outros episódios, tá? E aí ele continua: digo-lhes para não serem preguiçosos quanto ao estudo do livro, e não caçarem primeiro algo que foi escrito sobre certo ponto que eles apenas engulam sem estudo. Creio que tal atitude se constituiria um hábito muito perigoso em que os ministros poderiam cair. E devo confessar, há alguns que sairão em busca de uma declaração nos testemunhos e não gastarão tempo em profundo estudo do livro, a Bíblia. Eles não têm gosto por isso, e se puderem olhar em volta e encontrar algo que já tenha sido feito, ficarão contentes em tomá-lo e seguir adiante sem estudar a Bíblia. Então, o que ele está falando aqui é: tem gente que é preguiçosa, a pessoa não quer estudar a Bíblia, então ela já pega lá mastigadinho o que Ellen White disse e usa e ponto, e acabou. E ele diz que isso está errado. Ellen White falava a mesma coisa, né? Eu tenho textos dela em que ela fala contra essa preguiça de estudar a Bíblia Sagrada, e quando ela repreendia as pessoas que usavam os seus textos para provar seus pontos, ela falava sobre isso. Vocês precisam deixar de ser preguiçosos, vocês precisam estudar a Bíblia. Ele está sendo coerente com o que Ellen White ensinava, certo? E ele continua dizendo o seguinte: o estudo sério da Bíblia é a segurança, a proteção de um homem. Ele deve vir ao livro em si e obter isto por um estudo cuidadoso. E então, o que quer que ele encontre no espírito de profecia ou quaisquer outros escritos que o ajudem e joguem luz e clarifiquem sua visão sobre isso, está tudo bem. Então, veja que coisa interessante, né? Você interpreta com base na própria Bíblia. Se outros escritos, seja de Ellen White ou de qualquer outro autor, te ajudarem a clarificar o que está na Bíblia, ok, tudo bem, não tem problema. Mas a Bíblia é sua própria intérprete final e você precisa deixar de ser preguiçoso e estudar a Bíblia pela própria Bíblia. Tá bem claro isso aqui, não tá, gente? Não dá para ser maligno em relação a isso que ele está falando. Tá bem claro. E é por isso que eu estou dizendo que isso destrói os argumentos, tanto dos adventistas tradicionalistas quanto dos anti-adventistas, né? Porque o adventista tradicionalista, ele quer usar Ellen White como intérprete final da Bíblia Sagrada. E os anti-adventistas querem que os adventistas façam isso, né? E os dois lados entendem que essa é a posição correta, que essa é a posição oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não é. Eu já mostrei, né, inclusive na série que eu estou fazendo, né, Adventismo Oficial, eu mostrei qual é a posição oficial nos escritos oficiais, e agora eu estou mostrando historicamente qual era a posição. Mas vamos continuar. Um pouco mais adiante, né, você vai ter aí o irmão Wilcox, que após essas falas ele vai ler as orientações do Tiago White, né, sobre a questão do sola scriptura e do dom profético, né? Então ele mostra ali que o próprio esposo de Ellen White já ensinava o sola scriptura, já ensinava que a Bíblia se explica a si mesma, que é sua própria intérprete e tal. Ok. Aí depois disso, o irmão Prescott, que era também um dos representantes assim mais importantes na época do sola scriptura, né, da ala sola scriptura, ele coloca um novo tópico, né, para eles discutirem, né, que era como nós devemos empregar os escritos do espírito de profecia no que tange a autoridade para resolver questões históricas. Então eles começaram ali com a questão da interpretação bíblica, né, ficou claro que a Bíblia é sua própria intérprete, não Ellen White, e agora eles começaram a ver a questão histórica, né. E aí o Daniels diz o seguinte, olha só: bem, agora segundo penso, a irmã White nunca reivindicou ser autoridade em história e nunca alegou ser professora dogmática de teologia. Nunca delineou um curso de teologia como a senhora Edge em seu livro sobre o ensino. Apenas ofereceu declarações fragmentadas, mas deixou aos pastores, evangelistas e pregadores o tratamento de todos esses problemas bíblicos de teologia e história. Ela nunca alegou ser uma autoridade em história, e conforme entendi, onde a história relacionada à interpretação da profecia era clara e expressiva, ela inseriu em seus escritos, mas sempre entendi que, no que lhe dizia respeito, ela estava sempre pronta para corrigir, em revisão, declarações que ela julgava carecerem de correção. E aí ele continua: eu nunca fui a seus escritos e tomei a história que lá achei como uma declaração positiva da história, concernente ao cumprimento de profecia. Não sei como os outros podem considerar isso, mas tenho julgado que devo lidar com a história do mesmo modo como sou exortado a lidar com a Bíblia. Provar todas as coisas cuidadosa e plenamente e deixar que ela vá em frente e faça revisões, de tempos em tempos, conforme parecerem melhores. Então olha que interessante, ele diz que Ellen White nunca reivindicou ser uma historiadora,
Então, poderiam haver falhas nos seus escritos em relação a detalhes sobre a história? Poderia, né, não era nenhum problema. Ela nunca reivindicou ser isso. Então, assim, ela fazia estudos, pesquisava e ia pegando detalhes da história para compor os seus livros, mas alguns desses detalhes poderiam estar errados, poderiam estar imprecisos. E ela entendia que, olha, se isso aqui foi comprovado errado, a gente muda, a gente revisa, não tem problema, certo? Então, essa era a posição do Arthur Daniels. Ele não achava que isso era algo que feria a inspiração, porque para ele, a gente vai ver no restante da discussão, a inspiração ela estava no âmago, ela não estava nos detalhes históricos ou detalhes geográficos ou quaisquer coisas do tipo. Ela estava no âmago, então poderiam haver erros secundários, erros nos detalhes, certo? Então, para ele, ele não usava Ellen White como autoridade em história, beleza? E aí, na continuação da resposta dele, ele lida com um ponto delicado, né? Mas ele lida com esse ponto. E isso é muito interessante. É uma das razões pelas quais essas reuniões são tão importantes para a gente conhecer, né? Ele lida com esse ponto e de uma maneira muito madura, que é a questão dos supostos plágios de Ellen White, né? Isso já rolava naquela época. E ele diz o seguinte, olha só que interessante. Somente mais um pensamento. Agora, vocês sabem algo a respeito daquele livrinho, The Life of Paul, A Vida de Paulo. Vocês estão a par da dificuldade que tivemos com relação a ele. Jamais poderíamos reivindicar inspiração no pensamento integral e composição do livro, porque foi posto de lado, em vista de ter sido preparado descuidadamente. Créditos não foram atribuídos às autoridades apropriadas, e algo disso se estendeu para o grande conflito, a falta de créditos. E na revisão desse livro, essas coisas foram cuidadosamente consideradas e acertadas. Então, olha só o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim: olha, a gente teve um problema com a publicação de um livro, que foi esse Life of Paul, porque alguns créditos não foram dados, o livro não foi composto de uma maneira cuidadosa, certo? E aí você teve, aí isso aí você, estudando a história, você vai achar, né? Você teve autores de livros que entraram com denúncia, dizendo que, olha, esse livro aqui, ele é um plágio do meu livro, etc e tal, né? O que acontece era, eu já expliquei isso em outros episódios, Ellen White, ela tinha dificuldade de escrever. Então o que ela fazia? Ela lia um monte de livro, e aí ela ia pegando os fraseados que ela achava que expressavam melhor aquilo que ela queria dizer, e ela tentava parafrasear esses fraseados, né? E aí, às vezes, ela fazia uma paráfrase que ficava bem distante do livro original, né? E ela ia juntando com outros livros, com os seus pensamentos, com as suas ideias e tal. Aquilo depois sofria a revisão dos seus assistentes literários e aí ficava muito distante do autor original. Não se configurava plágio, nem no sentido legal, nem no sentido ético, porque quando você pega algo, uma informação de um livro, mas você escreve com as suas próprias palavras, se distanciando do que está no livro, né? E você está usando como base de pesquisa, junto com outros livros e tal, aquilo ali é uma ideia que está sendo trabalhada. Isso aqui deixa de ser a ideia daquele autor, entendeu? Isso eu estou falando, claro, em termos de livros de pesquisa, né? Não estou falando de um livro, uma obra de ficção, por exemplo, eu falando em livros de pesquisa, né? Onde você tem de fato a leitura de vários livros diferentes e você usa essas ideias usando utilizando as suas palavras, né? Só que às vezes ela não se distanciava tanto nessas paráfrases, então o texto ficava muito parecido, a ordem ficava muito parecida. E aí alguns autores olhavam e falavam assim: pô, isso aqui está muito parecido com o meu livro, então eu vou reclamar que isso foi um plágio. Isso aconteceu com o Life of Paul, certo? Com Vida de Paulo. E um pouco disso aconteceu no Grande Conflito. Uma das razões pelas quais ele foi revisado em 1911. Ellen White permitiu que fosse revisado e aí várias citações ou alusões ou paráfrases que não tinham os devidos créditos, foi-se colocado os créditos ali e aí o livro ficou redondinho, certo? Então veja, ele traz à luz essas questões para dizer o seguinte: olha, não dá para dizer que Ellen White era verbalmente inspirada quando a gente conhece essas histórias. Eu trabalhei com ela, eu conheço essas histórias. Eu sei que ela não recebia palavra por palavra de Deus. Ela tinha uma iluminação na sua mente e a partir disso ela pesquisava e ia escrevendo. Mas não era palavra por palavra. Eu sei como é que funcionava a coisa, né? Então, por isso, a gente não pode tratá-la como
uma pessoa infalível em termos de história, inerrante em termos de qualquer coisa que seja, ela não é. Esse é o ponto dele. E veja, isso aqui vem de um homem que não desacreditava no dom profético dela. Inclusive, ao longo dessas reuniões, ele traz alguns testemunhos que ele teve quando Ellen White era viva, né? Testemunhos com ela, em relação a ela, né? De coisas que ela falou e que se mostraram verdadeiras e que foram de grande ajuda para a instituição, que mostraram que realmente existia ali o dom de profecia, que ela tinha o dom de profecia, né? Então ele era um crente nisso, mas, como ele mesmo falou, o modo como ele acreditava não era igual aos tradicionalistas. Ele não acreditava numa inspiração verbal, ele não acreditava numa inerrância absoluta, ele não acreditava em nada disso. Ele não acreditava que Ellen White era intérprete final da Bíblia Sagrada. Cada coisa no seu lugar. É exatamente isso que eu ensino. Isso está saindo da boca do presidente da Igreja Adventista Mundial na época, né? Prestem atenção. E ele continua, essa informação não acaba aqui. Ele diz assim: olha, pessoalmente, isso nunca abalou a minha fé, mas existem homens que ficaram grandemente afetados por causa dessa situação, e creio ser devido a terem feito altas reivindicações quanto a esses escritos, os escritos de Ellen White. Tal como declara o irmão White, há o perigo de desviar-se do livro, a Bíblia, e reivindicar demais em relação aos escritos de Ellen White. Que os escritos de Ellen White tenham o seu próprio peso, tal como Deus estabeleceu. E então eu penso que permaneceremos firmes sem ser abalados quando algumas dessas coisas que não podemos harmonizar com a nossa teoria vierem à tona. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte: às vezes a gente tem uma teoria em relação à inspiração de Ellen White muito elevada, né? E não permite nenhum erro e tal. E aí quando esse tipo de coisa acontece, não consigo harmonizar essa situação com a minha teoria, perdi a fé. É isso que ele está dizendo. Ele diz: gente, não vamos reivindicar demais. Não é necessário. Não precisa disso, certo? E é por isso que ele mantinha a sua fé tranquila de que Ellen White tinha o dom profético, mas não era inspirada verbalmente, essa coisa toda, né? Muito sensato isso tudo que ele está falando, né? Mas vamos continuar. Aqui, posteriormente, a gente tem o irmão Prescott dizendo o seguinte: a outra experiência que sabe aplicar-se ao que o irmão Taylor deu destaque. Alguns dos irmãos aqui se recordam muito bem de uma séria controvérsia sobre a interpretação do 8º capítulo de Daniel, e houve alguns dos irmãos que tomaram posição contra o que foi chamado de nova opinião, e tomavam os escritos dela para defenderem o seu ponto de vista. Ela escreveu àqueles irmãos e os instruiu a não usarem seus escritos para resolver aquela controvérsia. Eu penso que isso deveria ser levado em conta como sendo o seu próprio conselho quando irmãos que reivindicavam crer na Bíblia e no espírito de profecia estavam divididos sobre uma interpretação, e era uma questão de controvérsia pública. Então o que ele está dizendo aqui é: olha, já aconteceu de Ellen White repreender que os escritos dela fossem usados dessa maneira. Então eu acho que a gente deve usar isso para qualquer dessas situações aí em que você tiver dois irmãos divergindo sobre um texto bíblico. Não pode usar os textos de Ellen White para resolver a questão. Ponto. Né? Aí o J.N. Anderson, ele diz o seguinte: até que ponto você consideraria essa palavra da irmã White como uma declaração geral sobre os seus escritos? E aí o Daniels diz o seguinte: penso que isso foi específico para aquele caso, mas creio que devemos usar o mesmo juízo quanto à utilização de seus escritos em outros casos, né? E veja, não foi só aquele caso. Tem outros casos em que Ellen White também se colocou contra a ideia de usar os escritos dela para resolver embates teológicos. Isso aconteceu pelo menos umas 3 vezes. Então, sim, a gente pode colocar como um conselho geral que está de acordo com a doutrina do sola scriptura, ok? Aí você continua a ter aqui várias discussões, né, nesse mesmo sentido, né? O Daniels, inclusive, conta uma história muito interessante, né, onde teve uma controvérsia que ele foi na casa de Ellen White quando ela era viva, e ele falou: olha, tem uns irmãos que estão usando seus textos para poder dizer que eles estão certos em relação à interpretação desse texto bíblico aqui. E aí ele mostrou, né, o próprio texto de Ellen White para a senhora White, dizendo: a senhora disse isso aqui, e aí nesse outro ponto a senhora disse isso aqui, e aí estão usando para interpretar dessa maneira a Bíblia Sagrada e tal. E aí é interessante porque Ellen White, ela dizia assim: olha, eu não sei
sobre esses detalhes aí que vocês estão falando. Eu não sei quem é que tá certo em relação a isso. Eu não sei o que que isso aqui significa. O que eu sei é, e aí ela pegava e falava de uma questão mais geral, que ela tinha visto em visão. Ah, isso aqui foi o que eu vi em visão. Ponto. Era uma questão mais geral. Mas a peculiaridade do texto, ela dizia assim: "Eu não sei o que que é. Vocês se virem aí, estudem a Bíblia por vocês", certo? Ele conta essa história, né, era algo em relação, acho que à palavra tamide, no capítulo 8 de Daniel, que eu acho que o próprio Prescott tinha se referido, né. Então é uma questão muito interessante também, né, e mostra, né, como que Ellen White ela não estava preocupada com essas coisas, ela queria que os teólogos se resolvessem, ponto, né. E aí Daniels fala uma coisa muito interessante aqui depois também, que eu quero ler. Ele diz o seguinte: "Creio que devemos ser cândidos e honestos e nunca levantar uma alegação que não seja bem fundamentada, simplesmente para dar uma aparência de crer", né, no caso, crer em Ellen White, porque eles começaram a discutir a questão de: "Poxa, tem gente que ouve isso aqui que a gente está falando e diz assim: 'Ah, vocês não creem em Ellen White, e aí, como é que a gente resolve isso?'" Ele fala isso: "Ó, a gente deve ser cândido e honesto, a gente não deve falar coisas que não sejam bem fundamentadas só para dar a aparência de que a gente crê", né. E aí eles continuam: "Vocês precisam ser cuidadosos em dar essa instrução, porque muitos dos estudantes têm ouvido de seus pais coisas que não são verdadeiras, e ouvem de pregadores coisas que não são assim, e desse modo o fundamento deles é falso". Então veja, o Daniels ele tá lidando aqui com um problema que eu lido nesse canal, né. Então, mais de 100 anos antes ele já estava lidando, né, só que hoje existe internet. E ele dizia: "Tem gente que tá fazendo errado, que tá ensinando errado. A gente precisa cuidar com isso", né. É o tal da prática errada. Lembra quando eu sempre falo aqui: "A prática precisa ser reformada, o problema não é a doutrina, o problema é a prática. As pessoas estão contrariando a doutrina". Esse é o ponto, ele está lidando com isso aqui. E aí ele continua: "Devo referir-me novamente a A.T. Jones, Alonzo Trevier Jones, né, foi um adventista muito destacado no nosso meio, né, inclusive eu mencionei aqui, né, Jones e Wagner, né, eles eram os teólogos que estavam ali a favor da ênfase no na justificação pela fé, né, lá na década de 1880. Esse Jones, depois ele saiu da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ele acabou deixando de crer em Ellen White e isso fez com que ele saísse da igreja, né. E veja só o que que ele vai falar sobre o Jones. "Em seus dias áureos, vocês sabem como ele assimilou a coisa inteira, e ele enforcaria um homem por uma palavra. Viu tomar uma só palavra dos testemunhos, os escritos de Ellen White, e apegar-se a ela, e isso para ele definia tudo, apenas uma palavra. Eu estava com ele quando fez uma descoberta, ou se não o fez, dava aparência disso, de que havia palavras nos testemunhos e escritos da irmã White que Deus não lhe deu ordens para colocá-las ali, que havia palavras que ela não introduziu por inspiração divina, com o Senhor escolhendo as palavras, mas que alguém a ajudou a consertar seus escritos. E então ele pegou 2 testemunhos e os comparou e entrou em grande dificuldade. Então veja, o que ele está colocando aqui é o seguinte: olha, eu fui testemunha de quando Jones ele começou a perceber que os escritos de Ellen White, eles não eram inspirados verbalmente, que ela consertava coisa, que ela mudava coisa, que saía nova versão. E aí ele achava que as palavras eram inspiradas, que palavra por palavra era inspirada, e ele percebeu que não, ele começou a pegar, pegou aqui uma versão de um testemunho, outra versão do mesmo testemunho. Ó, as palavras estão diferentes, tem coisa diferente aqui. E aí ele entrou em desespero. E foi aí que ele começou a perder a fé nos escritos de Ellen White. Ele perdeu a fé de que ela era uma verdadeira profetisa. Por quê? Porque ele acreditava na inspiração verbal. Quando ele viu que a inspiração verbal não era a realidade ali, ele entrou em parafuso, deixou de crer, saiu da igreja, né? Saiu da igreja adventista, no caso. O Daniel está colocando aqui, gente, a gente não precisa tomar essa posição. A gente não precisa tomar a posição de que ela é verbalmente inspirada, até porque ela nunca reivindicou isso. Ela nunca disse que era verbalmente inspirada, né. E aí eu trago aqui à luz algo que eu falei já em outros episódios. Desde 1883, Ellen White ainda era viva, você tem a Igreja Adventista do Sétimo Dia afirmando categoricamente, de maneira oficial, que Ellen White não era verbalmente inspirada.
Por quê? Porque em 83 você teve uma confusão dessa, porque Ellen White quis, revisar alguns testemunhos que ela já tinha publicado, revisou, mudou algumas palavras, e aí algumas pessoas ficaram escandalizadas, dizendo: "Ué, mas não é inspirado? Como é que você revisa? Como é que você conserta?", né. E aí a igreja se posicionou dizendo: "Não, mas a gente não acredita que ela é verbalmente inspirada, né. A linguagem pode ser modificada, né, ela pode cometer pequenos deslizes, pequenos erros, então não tem problema, certo?". Então desde 83 isso é resolvido na igreja adventista, mas como eu falei, as pessoas que estavam mais distantes, e como também a informação não circulava tanto quanto circula hoje, então a pessoa que estava mais distante, ela imaginava que não, que Ellen White ela é verbalmente inspirada, né. E aí se criava toda essa visão. Curiosamente o Jones era um homem que, ele deveria ter uma cabeça mais aberta para isso, porque ele foi um dos caras que enfatizou muito a justificação pela fé, né. Então ele não deveria ter tomado esse rumo, que é um rumo tradicionalista, mas tomou, e por isso saiu da igreja, né. O George Knight, né, um grande teólogo e historiador adventista, ele sempre diz, né, que a aqueles que defendem, né, a inspiração verbal de Ellen White e com muito afinco, né, e a sua inerrância absoluta e tal, esses é que acabam muitas vezes se tornando os maiores inimigos da igreja adventista, porque quando eles percebem que as coisas não são assim, eles ficam frustrados, saem da igreja e se tornam anti-adventistas, né. Isso acontece bastante, aconteceu muito na história da igreja adventista. Você sai de um extremo para o outro, você sai do fanatismo, né, do tradicionalismo adventista para o fanatismo do anti-adventismo, certo? Aí depois de algumas outras discussões, você tem o irmão Lessey dizendo que: "Olha, vocês estão falando essas coisas aqui, a gente está entendendo, mas tem muita gente lá fora que não ouve isso da boca de vocês, que dizem: 'Olha, vocês não creem nos testemunhos'", né. E aí tanto o Daniels quanto o irmão Prescott falavam: "Ah, isso aí você não está dizendo nenhuma novidade, né, tem um monte de gente que fala isso, né, os tradicionalistas espalham isso de nós", né. E aí o Lessey responde o seguinte, olha que interessante: "Em nossa consideração do espírito de profecia, não está seu valor para nós mais na luz espiritual que lança sobre nossos corações e vidas, do que na exatidão intelectual em questões teológicas e históricas?". Então ele está dizendo assim: "Gente, se eu estou entendendo bem aqui, a gente acredita que Ellen White foi inspirada por Deus, que ela era uma verdadeira profetisa, não tanto pela exatidão em questões teológicas e históricas, isso é o de menos, mas é pela luz espiritual que ela lança e lançou a partir dos seus escritos e que nos ajudam bastante, ajudaram as pessoas com quem ela compartilhou esses escritos quando ela era viva e nos ajudam até hoje. Ponto. Mas não é a questão da exatidão teológica, da exatidão histórica, ela não é teóloga, ela não é historiadora, ela nunca reivindicou ser isso, a gente não precisa colocá-la como autoridade nessas coisas. Ela tem a sua posição, ela tem a sua importância, né. E aí ele vai continuar dizendo o seguinte, olha: "Não deveríamos tomar esses escritos como a voz do Espírito aos nossos corações, antes que como a voz do professor para as nossas cabeças? E não é a prova final do espírito de profecia seu valor espiritual antes que sua exatidão histórica?". Então é isso que ele está colocando. Quando você enxerga a coisa dessa maneira, ou seja, você não reivindica demais, né, você não coloca Ellen White no mesmo patamar da Bíblia, tudo fica muito mais fácil. Você pode aceitar que existem falhas, que existem erros, que não existe uma inerrância, e mesmo assim acreditar que Deus utilizou essa mulher e que você pode se beneficiar dos escritos dela, e que ela foi muito importante para a instituição. Ponto. É perfeitamente possível. É o que eu faço, inclusive. É o que o Adventismo oficial ensina a fazer. E ele entendeu isso, né? Ele afirma isso, ok? E aí Daniels diz o seguinte: "Sim, penso assim". E aí depois dessas discussões, entra aqui numa conversa sobre reforma de saúde, né. E aí se fala sobre como muitos irmãos acabam pegando os textos de Ellen White, que falavam sobre saúde, de uma maneira muito rígida, muito ao pé da letra e acabavam criando problemas, né. E aí o Daniels ele começa a falar longamente sobre isso, e aí ele explica como que os textos de Ellen White, eles foram escritos
para pessoas diferentes, em contextos diferentes, em condições diferentes. Muitas vezes esses textos não têm como ser aplicados a determinadas partes do mundo de uma maneira ideal, e por aí vai. Então ele vai falando sobre isso, vai falando sobre conversas que ele teve quando a Ellen White era viva, né, conversas que ele teve com ela, mostrando que ela era uma pessoa moderada, que ela era uma pessoa sensata, né, que ela não era uma pessoa super rígida, que muitas vezes pegavam os escritos dela, aqueles que eram mais fortes, que às vezes tinham sido escritas para pessoas muito específicas, em relação a problemas muito específicos, aí pegava esses escritos para usar como se fosse regra geral, e ela não concordava com isso, ela falava que as pessoas tinham que usar o bom senso, etc e tal. Então ele vai mostrando tudo isso, e vai mostrando que sim, ele eh, seguia a reforma de saúde, tanto que ele tinha uma boa saúde, né, ele era muito ativo e estava muito bem, etc. Mas ele não era rígido dessa maneira, e se ele estava num lugar onde o que tinha que comer era carne, por exemplo, o que tinha que comer era manteiga, ele comia e tudo bem, né. E aí ele fala inclusive que eles não deveriam entrar nesse erro de fazer o reino dos céus se tornar comida e bebida, uma discussão sobre comida e bebida, né. A boa saúde tinha que ser perseguida, mas não se deveria transformar o reino dos céus numa questão sobre comida e bebida, né, ele fala isso, né, ele cita Paulo, etcétera. Então, de uma maneira muito sensata, né, o Daniels, ele coloca como que deveriam ser interpretados os textos de Ellen White a respeito da reforma de saúde. Inclusive tem um trecho aqui bastante interessante que o Daniels diz o seguinte: "A irmã White nunca foi fanática, nunca foi extremista, mas uma mulher equilibrada e de mente aberta. Doce parecer com base em 40 anos de associação com ela. Quando estávamos lá no Texas, o velho irmão White estava quebrantado. Essa mulher apanhava o mais belo novilho todo dia para comer, e minha esposa o preparava. E ele sentava-se, comia um pouco e dizia: "Oh, Ellen, é disso que eu preciso." Ela não o repreendia por fazê-lo viver num regime de amido. Sempre a julguei equilibrada. E ele continua: "Há algumas pessoas que são extremistas, fanáticas. Não creio que devemos permitir a essas pessoas estabelecerem a plataforma e dirigirem esta denominação. Não me proponho a fazê-lo, de minha parte. E, contudo, creio que devemos usar toda a precaução e todo o cuidado possível para a manutenção da boa saúde. Irmãos, tenho tentado fazê-lo, mas não tenho vivido toda a minha vida segundo o regime mais estrito ali estipulado." Muito sensato, né? Não tem mais nada o que dizer em relação a isso. Aí tem uma série de outras discussões muito interessantes, né? Não dá para eu passar tudo aqui, senão esse episódio vai ficar muito extenso, né? Mas eu vou arrumar uma forma de colocar essas atas em português para vocês lerem, tá? E aí eu deixo aqui o link para vocês lerem as atas inteiras. E uma boa parte do que eu estou falando aqui, que é a parte principal, inclusive, né? As partes mais interessantes, eu coloquei no meu livro Conselhos de Ellen White sobre o Solo Escritura, que eu já falei, você pode baixar aqui no link da descrição, beleza? Esse foi o conteúdo da primeira reunião, tá? Aí tem a segunda reunião, que tem menos questões interessantes, tá? Mas eu também vou citar algumas aqui e a gente finaliza esse episódio. Nessa segunda reunião, o que que foi proposto? Foi proposto que as pessoas fizessem várias perguntas, né? E que principalmente o presidente Daniels respondesse. Claro, outras pessoas também poderiam responder, dar a sua opinião, etc e tal, né? Mas o Daniels geralmente era a pessoa que dava as respostas, ele era muito respeitado, né? Então ele dava as respostas, as pessoas perguntavam para ele, ok? E aí a reunião ela foi caminhando inicialmente da seguinte maneira: o pessoal foi perguntando como que eles poderiam mostrar para os outros adventistas, tanto os tradicionalistas quanto aqueles que estavam sendo influenciados pelos tradicionalistas, que eles não eram descrentes em Ellen White, descrentes nos escritos de Ellen White, que eles apenas tinham uma maneira diferente de interpretar em relação aos tradicionalistas, mas que eles criam. Como é que eles poderiam fazer isso? E eles contam, né, como que, poxa, vinha sendo difícil, tinha muita gente falando que: "Ó, vocês não acreditam", então espalhava-se isso, né. Aqueles 2 que eu falei, o Holmes e o Washburn, espalhavam isso: "Olha, os homens da associação geral, da conferência geral, eles não acreditam em Ellen White, eles não acreditam nos seus escritos, eles são liberais, eles vão destruir a igreja", etcétera. Então, vinha ficando muito difícil para a Sola Scriptura lidar com essas questões. E aí eles fizeram essas perguntas para o Daniels e para que fosse discutida na reunião, ok? E aí depois que várias pessoas falam,
o Daniels ele apresenta a sua resposta e a resposta dele vai mais ou menos na seguinte linha: olha, o grande problema é que nós, como congregação, como denominação, a gente foi se afastando daquilo que os pioneiros defendiam em termos de inspiração. Os pioneiros defendiam que Ellen White não era inspirada verbalmente, certo? A gente foi se afastando disso, porque houve um crescimento tradicionalista, etc., né? E aí, por conta disso, a gente começou a ter problemas. Porque agora, quando a gente quer retomar isso que era o ensino dos pioneiros, a gente tem dificuldade porque um monte de gente agora está com a ideia errada na cabeça. E aí as pessoas agora estão colocando Ellen White num patamar que ela não era colocada no início e que não deveria ser colocada, numa posição em que ela não deveria estar, né, com prerrogativas que ela não deveria ter. Tudo isso por conta dessa questão da inspiração verbal e, por conseguinte, da ideia de inerrância. Seus escritos não podem errar. Então ele fala sobre isso. Inclusive, um irmão que falou antes disso, né, ele também dá essa deixa, né, porque ele diz o seguinte, olha, ele está falando da instituição, né, então ele diz assim, parece-me que se vamos pregar os testemunhos e estabelecer a confiança neles, isso não depende de serem verbalmente inspirados ou não. Creio que estamos nesse impasse devido a uma educação errada que nosso povo obteve, né? Então, o povo estava recebendo uma educação errada por conta da ala tradicionalista que vinha crescendo e se fortalecendo. E aí ele fala, aqui ele está falando, ele vai falar o nós, né? Mas ele está falando generalizando, né? Se sempre tivéssemos ensinado a verdade sobre esta questão, não teríamos nenhum problema ou choque na denominação agora. Mas o choque se dá porque não ensinamos a verdade e colocamos os testemunhos num plano que ela, Ellen White, declara não ser a sua posição. Reivindicamos mais para eles do que ela fez. Meu pensamento é este, de que a evidência da inspiração dos testemunhos não está em sua inspiração verbal, mas em sua influência e poder na denominação, né? Então, ele estava explicando aqui que, assim, olha, tem culpa da instituição em relação a isso. E tinha mesmo, mas a culpa estava na ala tradicionalista, certo? Não estava na ala sola scriptura. É importante deixar isso claro. Você tinha duas alas e a ala tradicionalista vinha tomando muita força. E aí, por isso, ela vinha fazendo a cabeça das pessoas, o que tornava a coisa mais difícil, né? Porque aí quem tentava consertar era chamado de liberal e, você não crê em Ellen White, etc., né? Beleza. E aí, o Daniels vai dizer, voltando para a questão da inerrância, né? Ele vai dizer o seguinte: quando se toma a posição de que ela não era infalível, Ellen White, e que seus escritos não eram verbalmente inspirados, não ocorre uma chance para a manifestação do humano? Se não houver, então o que vem a ser infalibilidade? E deveríamos nos surpreender quando sabemos que um instrumento era falível e que as verdades gerais, como ela diz, é que foram reveladas, e então não estamos preparados para ver erros? Então, o que ele está dizendo aqui é muito óbvio, olha, se ela diz que ela não era verbalmente inspirada, se os pioneiros diziam que ela não era verbalmente inspirada, se a gente sabe que ela consertava erros, então ela era falível, seus escritos não eram inerrantes. Então, a gente tem que se surpreender quando a gente encontra algum erro, a gente tem que se surpreender quando a gente encontra elementos humanos nos seus escritos, né? Erros, enfim, não é surpresa. Então, o que o Daniel está falando aqui é muito interessante. Ele está dizendo assim, gente, isso aqui é a consequência lógica do que sempre foi ensinado. Não tem nada demais aqui, não tem nenhuma surpresa. Ela não era verbalmente inspirada, ela não era inerrante. Logo, a gente vai encontrar erros. Ponto. É isso, sabe? E isso precisava ser ensinado para as pessoas, porque elas estavam agora mergulhando nas ideias tradicionalistas, né? Que não aceitavam nada disso, certo? Aí, a partir daí, o Daniels ele fala, por exemplo, que ele viu a manifestação dessa parte humana, né? Naquela questão do livro The Life of Paul, né? Por exemplo, na questão da revisão do Grande Conflito. Aí depois o Prescott, que também participou da revisão do Grande Conflito em 1911. Ele falou um pouquinho, deu o seu testemunho, né? Inclusive, um dos testemunhos dele é muito interessante, porque teve algo que foi mudado no livro que foi uma sugestão dele, certo? Sobre uma parte que dizia que era uma aplicação de uma interpretação do Apocalipse, né?
que ele, como professor de história, ele entendia que se aplicava a um pouco mais do que o que Ellen White estava dizendo no livro original. E ele fez essa sugestão e Ellen White aceitou a sugestão. E isso foi colocado no livro, né? E aí depois ele ficou se defrontando com isso, porque o Prescott, inicialmente, ele tinha uma visão um pouco mais verbalista da inspiração de Ellen White. E aí, depois que foi feita essa modificação, ele ficou: Mas e agora, né?" Porque não tinha no livro, eu ensinava, porque eu achava que fazia sentido, com base na própria Bíblia Sagrada, e aí depois eu sugeri a ela e ela colocou no livro dela. E aí, né? E aí ele começou a perceber que, olha, essa inspiração de Ellen White não é uma inspiração verbal, e que, portanto, né, você tem esse tipo de situação, né, que uma inspiração verbal não daria para explicar, mas uma inspiração conceitual explica-se. E bom, no fim das contas, a reunião se encaminha para o final, existem mais algumas discussões e o Daniels ele faz aí os seus apontamentos, ele reforça aí a sua crença nos escritos de Ellen White e ele reforça que eles tinham que lidar com as coisas de uma maneira honesta, de uma maneira sola scriptura, né, colocando cada coisa no seu lugar, certo? Cara, maravilhoso, assim, as falas do Daniels muito boas, as falas das pessoas que estavam naquela reunião muito boas, uma discussão extremamente madura, show de bola. Mas aí o que aconteceu? Por conta das pressões fortíssimas dos tradicionalistas que aumentaram cada vez mais, o tradicionalismo ele estava ganhando força naquela época, estava se tornando majoritário, né? Por conta disso, o Daniels ficou com medo de liberar essas atas para público, né, as atas dessas reuniões. Ele ficou com medo. Ele falou: o que será que os tradicionalistas vão fazer com essas atas? Né? Eles vão fazer um inferno com essas atas. As discussões tinham sido muito maduras, muito sensatas ali, mas muito abertas. Né? E aí poderia se cortar trecho fora de contexto também, etc. Então o que ele resolveu fazer? Vou mandar trancar essas atas num cofre e deixa quieto. Essa discussão não vai a público. Foi o que ele fez, né? Ele se acovardou. É compreensível? É compreensível, porque ele estava passando por uma pressão muito grande. Ele e toda a ala sola escritura. Inclusive o filho de Ellen White, que não estava nessa reunião porque estava no casamento dos seus filhos gêmeos, né? Mas ele deveria ter estado nessa reunião. Ele era também da ala sola escritura. Eles estavam sofrendo uma pressão muito forte dos tradicionalistas, né? É compreensível, mas não deixou de ser uma covardia, enfim, não foi uma posição correta do Daniels, né? Ele foi tão corajoso na reunião, mas aí, na hora do vamos ver, né, escondeu as atas, deixou as atas trancadas, né? E essas atas, elas ficaram escondidas do público, trancadas num cofre na Conferência Geral, de 1919 até 1974. Só em 74 que um arquivista lá estava procurando alguma coisa sobre a conferência de 1919, porque, enfim, estava desaparecido, né? E aí ele estava procurando e achou essas atas, leu, e aí a igreja passou a saber o que tinha acontecido, o que tinha sido discutido naquela reunião, né? E veja, isso fez muita falta, porque os tradicionalistas começaram a ganhar muita força justamente a partir dali. O Daniels acabou, por pressão dos tradicionalistas, não se tornando presidente de novo, em 1922, né? E aí entrou outro presidente. E aí, veja, da década de 20, o início da década de 20, até o final da década de 60, o tradicionalismo, ele imperou, né? Ele foi majoritário, ele imperou, certo? Embora ele tenha passado por algumas derrotas nesse período, né? Você teve ali, por exemplo, em 1946, a igreja reconhecendo em um dos seus votos oficiais que Ellen White não era verbalmente inspirada, né? Você teve esse reconhecimento. Você teve ali em 1942, por exemplo, o voto batismal que foi criado, e ele não foi criado com o nome de Ellen White, não foi criado com nada relacionado a Ellen White, reforçou-se ali o sola scriptura. Até hoje o voto oficial não tem o nome de Ellen White, o voto de batismo, né? Embora a ficha batismal da divisão sul-americana coloque o que está errado, né? Mas no manual não tem, né? Então teve isso. Teve em 1957 o Questões sobre Doutrina, que saiu, que foi um livro que abalou muito os tradicionalistas na época, né? Foi, enfim, uma grande polêmica no meio adventista. Então o tradicionalismo teve algumas derrotas nesse período. Alguns teólogos importantes antitradicionalistas surgiram
neste período, mas no geral, o tradicionalismo imperou neste período todo, de 1920 até final de 1960, certo? E aí, ó, você tem aí 50 anos de tradicionalismo, né? É muito difícil depois você conseguir reformar a igreja, né? Quando chega aí anos 70, anos 80, a igreja começa a passar por um monte de crise por conta desse tradicionalismo, né? Essas crises acabam sendo boas porque a igreja começa a revisar muitas das suas ideias e práticas tradicionalistas, então a igreja passa por muitas mudanças positivas nesse momento histórico, anos 70 e anos 80, né? Mas a muito custo, né? Porque deixou-se durante 50 anos que o tradicionalismo fizesse a festa, mas assim, são 50 anos, né? Você tem aí pelo menos 2 gerações de adventistas, né? Então, é muito difícil depois você conseguir arrancar todos os traços tradicionalistas. A gente briga contra o tradicionalismo até hoje muito por conta desse período. Foi o período negro da história adventista do sétimo dia, né? O período pós-conferência de 1919. Então, para você entender por que até hoje você tem algumas práticas muito problemáticas, alguns ensinos, algumas coisas muito problemáticas que ferem a própria doutrina adventista oficial, você precisa entender a conferência de 1919 e o que aconteceu depois da conferência de 1919. Foi isso que aconteceu. Você teve, né, o fortalecimento do tradicionalismo durante um longo tempo. Até hoje nós estamos lutando contra os efeitos desse tradicionalismo, né? Não é fácil. E aí vocês veem por aqui, né? Eu sou atacado aqui no canal por alguns adventistas tradicionalistas da mesma forma como o Daniels, como o filho de Ellen White, como o Prescott na época deles, né? Da mesma forma como a ala sola escritura foi atacada na época deles, né? Acontece a mesma coisa. E veja, se tivesse sido seguido o adventismo oficial, que era o que essa galera defendia, a ala sola escritura daquela época defendia, o Daniels defendia e tal, a gente não tinha os problemas que a gente tem hoje. Inclusive, os argumentos que os anti-adventistas têm contra a igreja adventista do sétimo dia, todos eles se baseiam no adventismo tradicionalista, né? Que está errado, né? Então, se a ala do Daniels tivesse ganhado, a gente não teria esse problema todo, né? Os críticos não teriam tanto material tradicionalista para poder criticar, né? E aí eles não poderiam fazer do tradicionalismo o adventismo verdadeiro, que é o que eles fazem, né? Eles pegam o tradicionalismo e dizem, esse é o adventismo verdadeiro. Não é. Tô mostrando que não é. Mas os críticos fazem isso, né? Então, o tradicionalismo, ele deu aos críticos da igreja adventista do sétimo dia praticamente toda a munição que eles têm hoje, né? Então, quando você se sentir chateado com o que os críticos, os anti-adventistas ferrenhos falam sobre nós, com as distorções que eles cometem, etc., saiba que os culpados são os tradicionalistas, né? Eles deram toda a munição, todo o armamento, praticamente todo o armamento que foi dado aos anti-adventistas foi dado pelos adventistas tradicionalistas. Enfim, era isso que eu queria mostrar para o ouvinte, para o espectador no dia de hoje, né? É um episódio longo, né, sobre um assunto que é muito importante, não dava para resumir muito. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte, o espectador tenham apreciado este episódio. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.